Cena 21, o arquivo marcado como sigiloso. Trilha, Lei de Acesso à Informação. Tópicos: graus e prazos de sigilo, competência, informação pessoal, CMRI e responsabilidade. Objetivo: diferenciar classificação de sigilo e proteção da vida privada. Duração estimada: 4 minutos e 50 segundos. Capítulo 1. Um carimbo não cria sigilo. Lia encontrou no catálogo de dados um arquivo chamado Contratos Sigilosos em formato Excel. Ao abri-lo, viu despesas comuns, nomes de fornecedores e uma coluna com informações pessoais de servidores. Alguém escreveu sigiloso no nome e bloqueou tudo, explicou ela. Rafael respondeu: classificação não nasce de um nome de arquivo. A autoridade competente precisa fundamentar a decisão, indicar o grau, o prazo e identificar-se. Lia cadastrou os 3 graus da LAI. Ultra secreto, até 25 anos. Secreto, até 15 anos. Reservado, até 5 anos. O prazo é contado da produção da informação, não do dia em que alguém colocou carimbo. Quanto maior o grau, mais elevada deve ser a autoridade classificadora. No regime federal estudado, as competências para ultrasecreto e secreto podem ser delegadas, mas é proibida a subdelegação. Capítulo 2, 5, 15, 25 ou 100. Dona Célia mostrou o cadastro médico de um servidor. Então isto é ultrasecreto por 100 anos? Não, corrigiu Lia. Informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem tem acesso restrito por até 100 anos, independentemente de classificação formal. Não é um 4º grau de sigilo. A equipe separou o documento, forneceu os trechos públicos e ocultou somente a parte protegida. A LAI permite acesso parcial mediante certidão, extrato ou cópia com ocultação. Rafael acrescentou: a proteção pessoal não pode ser usada para impedir a apuração de irregularidades nem para esconder fatos históricos relevantes. Também existem hipóteses legais de acesso sem consentimento, como proteção de direitos humanos e tratamento médico de pessoa incapaz. Capítulo 3. O sigilo também é fiscalizado. O painel passou a controlar data de produção, autoridade, fundamento e término da restrição. Também emitia o rol anual de informações desclassificadas e de documentos classificados. Dona Célia lembrou o papel federal da Comissão Mista de Reavaliação de Informações. A CMRI pode rever classificações e prorrogar o sigilo ultrasecreto uma única vez. A revisão de ofício ocorre a cada 4 anos. Sem deliberação no prazo, acontece a desclassificação automática. Lia and Sarah. Quem acessa informação sigilosa assume o dever de protegê-la. Divulgar indevidamente, destruir, ocultar ou classificar para benefício próprio pode gerar responsabilidade. Núcleo para memorizar: 5 anos igual a reservado, 15 igual a secreto, 25 igual a ultrasecreto, 100 igual a proteção de informação pessoal. Mapa de escolha da prova: vida privada, honra ou imagem, restrição pessoal por até 100 anos. Grau de menor duração: reservado, até 5 anos. Competência recebida e novamente transferida, subdelegação proibida. Documento parcialmente protegido: liberar a parte não sigilosa. Prorrogação do ultrasecreto, CMRI, uma única vez. Fim da cena 21. Cena 22, o formulário que pedia dados demais. Trilha, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tópicos: aplicação, exceções, dado pessoal, dado sensível, anonimização e tratamento. Objetivo: apresentar o vocabulário essencial da LGPD. Duração estimada: 4 minutos e 40 segundos. Capítulo 1. Para receber um boletim, precisava de tudo? Dona Célia pediu que Lia testasse o formulário de inscrição no boletim legislativo. Para receber notícias por e-mail, o sistema exigia CPF, religião, biometria, diagnóstico médico e filiação partidária. Isso é coleta excessiva, disse Lia. Para enviar um boletim, provavelmente bastam nome e e-mail. Rafael explicou que a LGPD protege dados de pessoas naturais em arquivos digitais ou físicos. Nome, CPF, endereço IP ou outra informação que identifique ou torne alguém identificável é dado pessoal. Origem racial, convicção religiosa, opinião política, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico são dados pessoais sensíveis, pois podem ampliar riscos de discriminação. Pessoa jurídica pode realizar tratamento, concluiu Lia.
mas a proteção é do dado relacionado pessoa natural. Capítulo 2. A lei atravessa fronteiras. O fornecedor do formulário alegou que seus servidores ficavam no exterior. A sede estrangeira não afasta automaticamente a LGPD, respondeu Rafael. A lei alcança o tratamento quando ele ocorre no Brasil, quando busca oferecer bens ou serviços a pessoas localizadas no país ou quando os dados foram coletados aqui. Dona Célia apresentou as principais exceções estudadas: uso por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, finalidades jornalísticas, artísticas ou acadêmicas, segurança pública, defesa nacional e investigação penal, submetidas à disciplina própria, e dados estrangeiros que apenas transitem pelo país sem comunicação a agente brasileiro. Exceção à LGPD não significa território sem regra, advertiu ela. Capítulo 3. Anônimo de verdade ou só disfarçado. Lia substituiu nomes por códigos e declarou a base anônima. Rafael perguntou. Com outra tabela, conseguimos descobrir quem é cada código. Conseguimos. Então houve pseudonimização, não anonimização efetiva. Dado anonimizado deixa de ser pessoal para a LGPD quando a associação com o indivíduo não puder ser revertida por meios próprios ou esforços razoáveis. Se a reversão continua razoavelmente possível, a proteção permanece. O formulário foi redesenhado e o dicionário de dados registrou finalidade, sensibilidade e prazo de retenção de cada campo. Núcleo para memorizar. Dado pessoal identifica ou torna identificável. Dado sensível aumenta o risco de discriminação. Dado só é anonimizado quando a reidentificação não for razoavelmente possível. Mapa de escolha da prova. CPF ou endereço IP identificável. Dado pessoal. Saúde, biometria ou opinião política. Dado sensível. Código reversível com tabela auxiliar. Pseudonimização. Agenda pessoal sem finalidade econômica. Exceção de aplicação. Empresa estrangeira oferecendo serviço no Brasil. LGPD aplicável. Fim da cena 22. Cena 23. Quem manda e quem executa o tratamento. Trilha. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tópicos: titular, controlador, operador, encarregado, princípios, bases legais e consentimento. Objetivo: distinguir os papéis e reconhecer tratamento lícito. Duração estimada: 4 minutos e 50 segundos. Capítulo 1. 4 papéis na mesma reunião. A Alesse contratou uma empresa para hospedar o formulário corrigido. O fornecedor afirmou: como guardamos os dados, somos os controladores. Lia desenhou os papéis. Titular: pessoa natural a quem os dados se referem. Controlador: quem decide por que e como o tratamento ocorrerá. Operador: quem trata os dados em nome do controlador. Encarregado: canal entre controlador, titulares e ANPD. Se a Alesse define finalidade e regras, ela atua como controladora. A empresa que executa essas instruções é a operadora. Explicou. A identidade e o contato do encarregado deveriam ser públicos, claros e preferencialmente divulgados no site. Capítulo 2. Podemos coletar não significa devemos coletar. Rafael analisou um novo formulário. Mesmo com uma hipótese jurídica para tratar o dado, ainda precisamos respeitar os princípios. A finalidade exige propósito legítimo e informado. A adequação conecta o tratamento finalidade comunicada. A necessidade limita a coleta ao mínimo pertinente, proporcional e não excessivo. Transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização completam a lógica de proteção. Lia resumiu. Finalidade pergunta para quê? Adequação, isso combina com o que foi informado. Necessidade, precisamos mesmo de tudo isso? Por isso, biometria não voltaria ao formulário apenas porque o banco de dados comportava coluna. Capítulo 3. Consentimento não é passe livre. O fornecedor sugeriu uma caixa genérica. Concordo com qualquer uso presente ou futuro. Dona Célia recusou. Consentimento precisa estar ligado à finalidade determinada. Além disso, ele é apenas uma das hipóteses que podem autorizar o tratamento. Não se deve pedir consentimento artificial quando o poder público trata dados para cumprir obrigação legal ou executar sua competência. Para dados sensíveis, o cuidado é reforçado. Consentimento, quando utilizado, deve ser específico e destacado. Outras hipóteses legais também podem permitir o tratamento. O contrato passou a limitar as operações da empresa, exigir logs e proibir reaproveitamento da base para publicidade própria.
Núcleo para memorizar. Controlador decide. Operador executa em nome dele. Encarregado comunica. Titular é a pessoa dos dados. Consentimento não é a única base nem autoriza finalidade limitada. Mapa de escolha da prova. Decide finalidade meios. Controlador. Segue instruco S processa. Operador. Canal com titular e ANPD. Encarregado. Mínimo necessário. Princípio da necessidade. Aceite genérico para qualquer uso. Consentimento inadequado. Fim da cena 23. Cena 24. Lia quer saber o que fizeram com seus dados. Trilha. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tópicos. Direitos do titular, poder público, término, segurança, incidente, responsabilidade, sanções e ANPD. Objetivo. Acompanhar o dado até o exercício de direitos e a fiscalização. Duração estimada, 4 minutos e 55 segundos. Capítulo 1. Uma pergunta ao controlador. Lia descobriu que seus dados de capacitação eram usados em um modelo de recomendação. Quero saber quais dados existem e com quem foram compartilhados. Como titular, ela podia pedir confirmação do tratamento, acesso, correção, informação sobre compartilhamento, portabilidade e, em hipóteses legais, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou excessivos. Também poderia solicitar revisão de decisão tomada unicamente por tratamento automatizado. A resposta simplificada deveria ser imediata. A declaração clara e completa poderia ser fornecida em até 15 dias. Transparência algorítmica não exige revelar segredo comercial, explicou Rafael, mas deve oferecer informação suficiente para o titular compreender o tratamento e exercer seus direitos. Capítulo 2. O dado não vive para sempre. O tratamento termina quando alcança a finalidade, vence o período previsto, o consentimento é revogado ou a ANPD determina seu encerramento. A eliminação é a regra, mas a conservação pode ocorrer para obrigação legal ou regulatória, estudo por órgão de pesquisa, transferência irregular a terceiro ou uso exclusivo do controlador. Neste último caso, exige-se anonimização e proíbe-se acesso por terceiro. No poder público, a finalidade deve ser pública e ligada à execução de competências ou políticas públicas. Compartilhamento não pode ser uma entrega informal de planilhas. Lia criou um inventário com finalidade, unidade responsável, destinatários e prazo de retenção. Capítulo 3. A madrugada do vazamento. Um acesso indevido expôs parte da base. Dona Célia ativou o plano de resposta. Preservar evidências, conter o incidente, avaliar risco e comunicar à ANPD e os titulares quando houver risco ou dano relevante em prazo razoável. O operador poderia responder solidariamente se violasse a LGPD ou descumprisse instruções lícitas do controlador. Rafael recordou as sanções, advertência, publicização da infração, bloqueio ou eliminação e outras medidas legais. Órgãos públicos não recebem as multas pecuniárias simples ou diárias da LGPD, mas não possuem imunidade às demais sanções. A ANPD, autarquia de natureza especial com autonomia técnica e decisória, fiscaliza, regulamenta e aplica com exclusividade as sanções administrativas da LGPD. Núcleo para memorizar. Acesso simplificado igual a imediato. Declaração completa igual a até 15 dias. Incidente relevante igual a ANPD e titular. Órgão público não recebe multa pecuniária, mas pode sofrer outras sanções. Ponte para discursiva. Organize a resposta em 4 partes. Identificar o incidente, preservar logs e conter o dano, avaliar e comunicar o risco, corrigir controles, documentar decisões e prevenir reincidência. Fim da cena 24. Muito obrigado por chegar até o final. Inscreva-se, curta e compartilhe.